Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre conto. Vamos analisar alguns elementos composicionais que constituem este gênero literário, o conto. Vocês já são familiarizados com os elementos da narrativa, lembrando que o conto ele é um texto ficcional, né? Ele é criado a partir de uma narrativa, de uma situação que muitas vezes acontece no cotidiano, porém traz alguns elementos do campo ficcional. E aí a gente tem uma célula dramática, a presença de personagens, clímax, que é o momento de maior tensão ou emoção, o cenário, né, que é o ambiente, ali o espaço onde os fatos acontecem, o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, e o desfecho, né, dentre outras características. Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso e vamos ver também algumas figuras de linguagem presentes no conto. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 8º ano. Agradeço imensamente a participação de vocês e gostaria de parabenizá-los por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Então vamos aqui verificar quais são os nossos objetivos, que consistem em ler e interpretar um conto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão e identificar o fato que desencadeia a narrativa. Então, para início de conversa, né, a gente trouxe aqui uma reflexão nesse slide, né, que é uma atividade de aquecimento, né, para a gente pensar aqui o que vem pela frente, né, qual é o conto que nós escolhemos para fazer parte desse momento. Então, animaizinhos de estimação podem ser excelentes companheiros. Você tem ou gostaria de ter um animalzinho de estimação? Né, trouxemos aqui uma pergunta engajadora para a gente poder articular aí as nossas reflexões propostas para essa aula. Então vamos fazer a leitura de um conto cujo título é Tentação e ver qual a correlação é possível fazer com o slide anterior. Ela estava com soluço e, como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um Basset, lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um Basset ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Mas ambos eram comprometidos. Ela, com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher, ele, com sua natureza aprisionada. Então, nós temos aqui alguns fragmentos do conto, né? Vocês perceberam que em algumas passagens do texto foram utilizadas as reticências e os colchetes, né? Então, dentro dos colchetes, as reticências indica que uma parte
um fragmento do conto foi extraído, então o conto não está aqui na íntegra, né? Não está a narrativa aqui na totalidade. Porém, nós disponibilizamos para vocês as referências do site aqui, onde vocês poderão encontrar, né, o conto na íntegra para poder fazer a leitura, né? Um conto aqui da Clarice Lispector. A Clarice Lispector é uma escritora renomada aí, que faz parte da nossa literatura brasileira. Vocês com certeza já devem ter lido outros textos literários dela, né? E especialmente no ensino médio vão ler muitos textos mais, certo? Então vejam, aqui a gente continua agora para ver como que se dá o desfecho desse conto. Então convido vocês para continuar a leitura aqui comigo. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacete ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com um acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela, nenhuma só vez olhou para trás. Então, sobre a autora, Clarice Lispector nasceu em Chaya, Pennsylvania. Lispector foi uma escritora e jornalista, autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. E agora que vocês tiveram a oportunidade de ler o conto, vamos ver aqui como que está a memória de vocês e a capacidade de vocês de fazer algumas inferências para tentar dar conta da nossa primeira atividade. Tá? Então, nós trouxemos aqui um fragmento do conto novamente, né? Que diz assim: lá vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Uma das características desse conto é transpor em palavras os acontecimentos e cenários, aproximando-se do imaginário do leitor. Que fato do conto o trecho acima descreve? E aí? Né, o que será que aconteceu no conto que está sendo explicitado nesse fragmento? Tá? Então, vocês vão pensar e vão elaborar uma ou duas frases para responder a nossa primeira atividade, ok? Não está difícil, é só dar uma lidinha aí com mais atenção, né, nesse fragmento e o enunciado, e na sequência vocês têm aí uma oportunidade de melhorar a proficiência na língua escrita. Mãos à obra.
Retornando, vamos ver então. A nossa sugestão então de resposta para essa primeira atividade ficou assim: o fato do conto, descrito no trecho acima, ele desencadeia a história, isto é, o encontro entre a menina e o cachorro. Então, se vocês perceberam que nesse fragmento a gente está tratando do momento em que a menina viu o cachorro e ambos se olharam e teve ali uma troca de afetividade, eles, de certa forma, os dois se emocionaram, só por meio do olhar. Então, vocês acertaram, Então, é a partir desse olhar que eles trocaram que a gente vai ter aí o desenrolar da trama, dos acontecimentos, do enredo. É a partir dali que desencadeia os demais fatos ali que vão fazer parte dessa narrativa. Parabéns, então. Vamos continuar para a nossa segunda atividade? Trouxemos outro fragmento, percebam que colocamos entre aspas para marcar a citação, porque é uma frase que foi extraída do conto, portanto, as aspas devem ser utilizadas aí como pontuação adequada. E aqui a gente trouxe as duas frases. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos, mas ambos eram comprometidos. Qual o sentido produzido pela expressão ambos? E aí, vocês têm um palpite? O que será que ambos, nesse contexto aqui desses enunciados, significa? Então, mais um tempo para vocês responderem a segunda atividade. E aí, pessoal, tentaram adivinhar aí o que significa ambos, ou não foi muito difícil, também para
vocês ficarem tentando adivinhar, porque fica meio que óbvio, né, o significado. Então vamos ver o que vocês responderam e se as palavras utilizadas por vocês na resposta vêm ao encontro, né, produzem um sentido semelhante à resposta que eu vou sugerir aqui para vocês, né? Então vejam, a palavra ambos traz um significado numérico, referindo-se à menina e ao cachorro, ou seja, aos dois, né? Então ambos geralmente, via de regra, se refere a duas pessoas, né? Nesse caso aqui, uma pessoa e um animal, né? Ou poderia ser também dois objetos, enfim, ela traz aí produz um sentido numérico, certo? Por se referir a dois, né? Nesse caso, dois personagens do conto. Então, aqui a gente trouxe agora uma reflexão sobre figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem, vocês sabem, as figuras de linguagem são recorrentemente utilizadas nos textos literários. Então, por textos do gênero literário, vocês podem entender as crônicas, as poesias, os romances, as novelas, né? Os fragmentos de romances que vocês estão habituados a ler aí durante as aulas, os contos, né? No caso nosso da aula de hoje, a gente trouxe um conto para analisar, então é um texto ficcional, é uma narrativa que pertence ao gênero literário, né? E tem aí os seus elementos composicionais específicos que fazem com que nós denominemos de conto, certo? E esses contos, em geral, todos os textos ficcionais literários apresentam muitas figuras de linguagem, que são palavras utilizadas não no seu sentido real ou denotativo, né? Mas no seu sentido figurado, né? Chamada a linguagem lá conotativa, porque apresenta um sentido diferente do que seria o sentido real, né? Isso para produzir aí um efeito sinestésico no leitor, né? Sensibilizar para promover de repente a aguçação dos sentidos, né? Então a gente tem várias figuras de linguagem sendo recorrentemente utilizadas, certo? Então, só para a gente ver uma definição aqui de conto, o conto é um gênero literário no qual podemos encontrar essas figuras de linguagem, né? E elas atribuem ao texto um significado que vai além ou difere do sentido literal, do sentido que seria o real, né? Ipsis literis ali. Então, por exemplo, nós temos aqui a metonímia, só para a gente relembrar. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Exemplo, precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana, né? Então, ao invés de dizer que precisavam de vários trabalhadores, né, a gente substitui a palavra trabalhadores por uma parte do corpo dos trabalhadores, que é muito utilizada no trabalho, provavelmente é um trabalho braçal, e aí é feita o uso da figura de linguagem, aí de uma linguagem figurada, né? Então, ao invés de dizer precisava de muitos trabalhadores, disse o quê? Precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Na sinestesia, nós temos uma associação de palavras ou expressões em que ocorre a combinação de sensações diferentes numa só impressão. Está ligada aos sentidos, né? E os sentidos são audição, visão, tato, paladar e olfato, né? Então, via de regra, todos os seres humanos têm esses 5 sentidos aí, e esses 5 sentidos podem ser aguçados por meio das figuras de linguagem utilizadas na literatura. Claro que não só as figuras de linguagem, aí a linguagem conotativa aguça os sentidos e promove esse efeito sinestésico, né? As palavras utilizadas também no sentido denotativo, no sentido real, podem produzir a sinestesia, né? Mas na literatura a gente vai ver mais elas sendo utilizadas no sentido figurado, né? Como figuras de linguagem. Então a gente tem um exemplo aqui de sinestesia, era uma sombra verde e macia, né? Então vejam que a gente tem aqui, que mexe com o campo da visão, né? Você pensar na questão das cores, né? E pensar na questão da macieza ali, a textura talvez dessa sombra, vai mexer aí com o campo do tato, né? Eu sei que um objeto é macio ou árido ou rígido por meio do tato. Se eu puder tocar, eu sei, né, quais são os elementos que o constituem, eu consigo sentir, né, por meio do tato. Então a gente está mexendo aqui com a visão e com o tato, certo? Nessa frase, para vocês tentarem lembrar aí o que é sinestesia, ok? Continuando então, vamos para a nossa terceira atividade. A gente trouxe mais um fragmento do conto que diz assim: acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos.
até vê-lo dobrar a outra esquina. Nesse trecho, qual figura de linguagem você identifica? Explique. E aí agora? Um tempinho para vocês pensarem e responder aí a nossa terceira questão. Retornando então, pessoal, se vocês identificaram aqui a metonímia, né, ou personificação, né, a gente tem aqui duas possibilidades de pensar as figuras de linguagem, né? Então, quem mal acreditava era a menina, né? Então, a gente tem a substituição de um termo pelo outro, que recorre-se aí ao uso da metonímia. Seus olhos apenas expressavam o sentimento, né? Então, nós temos também a personificação, quando a gente diz que os olhos pretos mal acreditavam. Então, é possível termos aqui nesse fragmento duas figuras de linguagem, a metonímia e ou a personificação, certo? Então, nessa aula nós estudamos aí os elementos composicionais do conto, espero que vocês tenham gostado e até breve.